Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu falo aqui de uma banda americana que eu não sou assim tão fã assim dela. Os outros discos dela eu tenho, os discos anteriores a esse eu tenho, mas não escuto muito não. Mas nesse aqui eles acertaram em cheio. Esse aqui é um grande disco, um dos melhores aí do século XXI por enquanto, desse século que ainda está no começo, ainda no primeiro quarto, digamos. Que é o Elephant, do White Stripes. Esse duo americano aqui do Jack White e da Meg White. Aqui temos aqui um encarte com letras também. E nesse álbum aqui a gente tem meio que o resgate de uma figura que parecia ter sido enterrada com o grunge, que é o Guitar Hero, o herói da guitarra. Que o Jack White encarna bem esse personagem, tão onipresente aí na uma boa parte da história do rock. Ele ficou meio embaixo aí a partir do punk também, depois deu uma ressuscitada na década de 80, mas depois com o grunge parecia que tinha sido enterrado, mas depois aqui eu acho que esse aqui é a grande retomada aí da figura do Guitar Hero na figura do Jack White. E temos aqui nesse álbum aqui 14 canções e já começa com tudo, já começa com o grande hit deles, desse álbum. E acredito que tenha sido o último hino do rock capaz assim, de levantar um estádio inteiro lotado, que é a Seven Nation Army. Essa música espetacular aqui, que também tem um clipe hipnotizante, também atordoante até, que passava na MTV direto. Mas aqui o Jack White é guitarrista, Meg White é baterista, a gente não tem um baixista oficial aqui, mas o mais marcante nessa música é a linha de baixo, justamente. E o álbum não se resume a isso. Você tem também um hard rock bem podreiro aqui com Black Math. There's No Home For You Here me lembra um pouco aquelas bandas mais dos anos 90, banda de rock mais pesada da década de 90. Depois I Just Don't Know What To Do With Myself, um cover aqui, mas bem turbinado. Depois temos três músicas onde eles pegam mais leve aqui. Temos In The Cold Cold Night, que é cantada pela Meg White, inclusive. I Want To Be The Boy To Warm Your Mother's Heart. Aqui também o Jack White mostrando que ele sabe cantar baladas muito bem também. E You've Got Her In Her Pocket, bem acústica aqui, bem diferente do estilo que eternizou o White Stripes, mas depois a podreira vem com tudo em Ball and Biscuit. The Hardest Button to Button, que começa com uma narração ali de um locutor, mas depois também já entra num rock bem pesado. E não, The Hardest Button, desculpa, não tem essa narração não. A faixa seguinte, Little Acorns, essa sim que tem uma narração de um locutor e depois a banda entra com tudo. Hypnotize, que eu acho que é a música mais pesada aqui provavelmente do álbum. E uma coisa que eu gosto muito, e isso é muito perceptível aqui na 12ª música, é que mesmo sendo músicas bem pesadas, bem de hard rock mesmo, as melodias são facilmente assobiáveis. O Jack White é um bom melodista. Isso fica muito evidente na 12ª canção aqui, que é uma das minhas preferidas depois de Seven Nation Army, que é The Air Near My Fingers. Aqui essa é uma música que tem peso, mas também tem uma melodia nota 10. Depois temos um pouco mais de podreiro também com Girl You Have No Faith in Medicine. E a última faixa é uma brincadeira, uma zoeira deles, também acústica também, que é Well It's True That We Love One Another. Porque aqui durante muito tempo a imprensa ficou especulando se o Jack White e a Meg White eram um casal de marido e mulher, um casal de irmãos, e aqui eles brincam com isso na letra. E
brincadeirinha que fecha um grande álbum, lá de 2003. Esse Elephant, que temos aqui. E depois o White Stripes teria mais um álbum, acho que é Get Behind Me Satan, se não me engano, que é um disco onde eles fogem um pouco do rock mais descabelado. Eles têm um tiquinho mais de experimentalismos ali. Nesse álbum é um álbum meio difícil, que não vendeu bem na época, foi criticado por fãs mais radicais, mas é um álbum bem interessante. E também nessa época, mais ou menos 2005, se eu não me engano, White Stripes chegou a tocar aqui no Brasil, inclusive tocou no Teatro Amazonas lá em Manaus. Uma doideira. Poucos, né? Muita gente que vai lá no tocar em Manaus, artistas internacionais, e ainda mais no imponente Teatro Amazonas que eu já tive lá. É uma maravilha ali da arquitetura neoclássica, do início, do final do século, da virada do século XIX para o século XX. Então, uma banda incomum, na verdade não é nem uma banda, é um duo na verdade. E o Jack White aí, depois promoveu outros projetos, ele é meio incansável. A Meg White deu uma sumida, não sei o que houve com ela, mas o melhor registro desse duo é realmente Elephant. Por mais que você tenha o White Blood Cells, que é o anterior a esse, que é legalzinho, o Get Behind Me Satan também, que é bem interessante, mas aqui eles mataram a pau aqui com Elephant. Grande disco. E lembro a vocês que toda terça-feira tem de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!